Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para aprender mais sobre a psicologia da religião. Eu sou o Davi Santana. Nós estamos baseados num texto da Anna Bock, o livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Recomendo para você esse livro, um livro utilizado nas faculdades, nos cursos de introdução à cadeira de psicologia. E tem muito para nos ensinar hoje. Vou aqui com você conhecer um pouco mais desse material e tenho certeza que será proveitoso para você. Nós temos mais dois outros vídeos, duas outras aulas que estão disponíveis também para você aqui no meu canal, onde você vai poder ver a introdução desse livro e a segunda aula, o capítulo 1, já iniciando o capítulo 2. E hoje pretendo com vocês aqui fechar o capítulo 2. No capítulo 1, a gente viu sobre a formação do conhecimento científico, a diferença entre ciência e senso comum, como o senso comum, ou seja, o conhecimento de rotineiro, aquelas informações, experiências, tradições passadas de pai para filho, o conhecimento popular, conhecimento leigo, que também tem a sua importância, mas que tem a diferença da validade do conhecimento científico, do método científico de pesquisa, de objeto de estudo, o rigor metodológico. E tudo isso nos prepara para entender um pouco mais sobre a psicologia. Nós vimos também que a psicologia, ela é múltipla, ela na verdade é psicologias com diferentes correntes de pensamento, com diferentes objetos de estudo. E isso nos dá uma amplitude, um campo de pesquisa muito vasto para entender o homem como um todo. E aí a gente vê que a autora Anna Bock, ela aponta que, se a gente pudesse resumir, seria a psicologia o estudo da subjetividade humana, ou seja, do ser humano na sua essência única, naquilo que faz dele um ser humano diferente de todos da face da Terra, mesmo que tivesse, por exemplo, um irmão gêmeo. O que a psicologia pode chamar de mente, a gente pode entender também como alma. Psicologia significa o estudo, logos, estudo da psique, do grego, que aponta para a palavra, o significado de alma. Inclusive na Bíblia, o termo psique é muito usado, apontando para a alma, para a mente. Então nós entendemos que podem ser sinônimos, alma e mente. A psique, o estudo da mente humana. O homem com suas memórias, com seus sentimentos, com seu temperamento. Um homem com a sua história de vida. Esse é, em suma, o objeto de estudo da psicologia, falando amplamente. Depois a gente vai ver que nos campos de pesquisa o objeto de estudo ele se delimita mais um pouco, se afunila mais um pouco. E aí a gente percebe também a importância da psicologia se diferenciar dos misticismos, que muitas vezes se agregam ou tentam se agregar à psicologia, que não são ciência e que muitas vezes se misturam à psicologia, e do perigo também que muitas vezes a psicologia precisa lidar, que é o uso popular dos seus termos. Os termos, neurose, pessoa psicopata, é uma histérica, é um alucinado, pessoa, ele está com depressão. Então, às vezes, no conhecimento popular, as pessoas acabam usando um termo sem muitas vezes saber a importância, o significado dele, fazendo um diagnóstico sem ser um profissional da área. E você precisa entender a importância disso e a importância de, como líder, de como alguém que influencia pessoas, por vezes você ter a necessidade de encaminhar alguém, seja um liderado seu na sua igreja, um colega de trabalho, um familiar, um vizinho, um amigo, para procurar um profissional de saúde, para certamente buscar um tratamento, um apoio, um acolhimento. A gente viu também na aula anterior que o ser humano, conquanto haja quem pense que é formado por duas essências, nós entendemos a importância de apontar o ser humano como três essências. O corpo, ou seja, bios, o corpo, a carne, a vida biológica, o ser humano no seu contexto emocional, ou seja, o seu psique, a sua mente, a sua alma, aquilo que faz de você único, com emoções, escolhas, temperamentos, sentimentos, memória, história, a vida emocional, ou seja, a vida mental, psique, e a vida que nós queremos agora falando no campo teológico, zoe, a palavra grega zoe, ou seja,
a espírito, a vida espiritual. Então, nós entendemos, falando aqui do campo da psicologia, à luz também da teologia, porque é uma matéria de psicologia da religião, e estamos aqui falando num contexto de confessionalidade cristã. Você não precisa ser cristão, mas nós estamos trabalhando aqui a partir de um pressuposto cristão, um olhar cristão sobre a psicologia da religião. A gente percebe também o ser humano como dotado de algo espiritual que pode também ser mensurado, estudado e que deve ser a pessoa avaliada nessas 3 áreas da sua vida. Fisiológico, ou seja, o corpo, bios, né? Emocional, mental, a sua alma, a sua mente, a psique, e a questão espiritual também. Nós entendemos que é um trabalho em 3 frentes. A pessoa que está passando por uma dificuldade, por um transtorno, ela pode ter uma necessidade médica, clínica, medicamentosa, e aí de fato a questão do corpo. Ela certamente vai precisar de um apoio terapêutico, uma psicoterapia, e aí a questão do emocional com o profissional de psicologia e o apoio espiritual também. A gente precisa, não pode se ignorar a importância da espiritualidade na vida do ser humano. E aqui nós, como cristãos, entendemos que é fundamental também avaliar a questão espiritual da vida do ser humano. A gente, buscando entender um pouco mais sobre a origem da psicologia, a gente começa a ver no capítulo 2 um retorno lá na Grécia, onde se começa a falar sobre os filósofos pré-socráticos, buscando entender a origem do homem, buscando a cosmogonia, ou seja, a explicação da criação do universo. Nós temos como cristãos uma cosmogonia cristã, uma explicação cristã para a criação do universo. Os gregos tinham as suas próprias explicações. Nós entendemos ali que a partir de Sócrates, nós temos ali a busca do homem como um ser racional que se diferencia dos demais animais, que mesmo com impulsos e estímulos, ele é dotado de razão, é um ser pensante que não é dominado apenas por instintos, mas existe uma razão. Sócrates tem uma frase famosa: só sei que nada sei, a busca do conhecimento. E vemos ali os seus discípulos, Platão, Aristóteles, o Platão trazendo a separação entre corpo e alma, ou corpo e mente, como sendo o corpo a prisão da mente que se liberta quando a morte, e aí existem outras correntes filosóficas, outras religiões que também usam isso. Paulo, a religião cristã bebe disso também séculos depois, a gente vê isso com Paulo, a gente vê isso também no pensamento, na teologia paulina, e a gente vê isso também em Agostinho, no século IV, quando resgata isso, busca esse homem racional como separado mente e corpo, ou seja, o homem não é apenas um animal que morre e acaba, ele tem um intelecto, ele é um ser pensante, ele é diferente dos demais animais. Agostinho trabalha com essa dicotomia, com esse dualismo, com esse pensamento bem e mal, alma, corpo, né? Trazendo isso da filosofia platônica. E a gente vê lá no final da Idade Média como isso influenciou o período do Renascimento, né? Um resgate da cultura grega. O homem questiona a igreja, o homem questiona os valores impostos pela sociedade medieval, a Terra não é mais o centro do universo. Copérnico traz que o Sol é o centro do universo, a ciência ganha protagonismo em detrimento do conhecimento propagado pela igreja, e a ciência começa a descobrir os seus métodos, a questionar as teorias, a burguesia começa a emergir. O capítulo 2 fala sobre isso. Não é mais apenas o feudalismo, onde não havia muita transição social e o conhecimento de cima para baixo vindo da igreja. A gente começa a ver agora que o ser humano começa a se questionar, o corpo deixa de ser sagrado porque não é mais visto apenas como a habitação da alma. A gente tem com Descartes aí esse desenvolvimento, esse filósofo, a partir do século XVII, que desenvolve a questão científica, o método científico. Descartes vê o relógio, a engrenagem dos relógios, e ele pensa, o homem também é como uma máquina, que pode ser consertada se a gente conhecer o seu interior, os mecanismos dos autômatos, e aí ele vê a separação entre corpo e mente. O homem se diferencia dos demais animais, diferencia-se da máquina porque ele tem a mente, mas o seu corpo pode ser estudado, pode ser pesquisado e pode ser consertado.
A ciência ganha protagonismo, a autoridade da igreja passa a ser cada vez mais questionada. As verdades científicas começam a ganhar mais respaldo e mais respeito. E aí a gente vê a burguesia, ou seja, os comerciantes, porque com o capitalismo o dinheiro dá ascensão social e o homem é um ser livre, não mais preso a dogmas, a tabus religiosos. A gente vê então que o corpo deixa de ser sagrado, porque antes, pela igreja, a habitação da alma não pode ser violado, nem depois de morto. E aí nós temos um avanço dos estudos, o corpo é estudado, a sua anatomia, nós temos grandes avanços nessa área, no funcionamento do corpo, na neuroanatomia, na fisiologia, e o homem começa a entender o funcionamento dos seus órgãos, a medicina avança muito, e isso prepara o caminho para o surgimento de uma ciência psicológica, que até então ela era muito atrelada à filosofia, ao campo das ciências humanas, às abstrações, e ela vai se aproximando das ciências naturais, dos cálculos, das aferições, dos testes, porque ela começa a ter acesso a mais ferramentas de pesquisa, como eu disse, o próprio corpo humano, a fisiologia do corpo humano começa a ser conhecida, e isso dá ferramentas, faz a psicologia ganhar corpo, como a autora Anna Bock aponta. E aí nós temos então uma percepção de que a psicologia, à medida que ela se afasta da filosofia e se aproxima das ciências naturais, ela começa a se destacar como uma ciência independente. Porque até então, a psicologia era um campo de estudo, ou seja, o estudo da mente, era um campo de estudo da filosofia. E para se tornar uma ciência independente, ela começa a se distanciar, então, da filosofia e se aproxima das descobertas da medicina, das ciências naturais também, junto com a física, o estudo das reações, dos estímulos, o estímulo e resposta do corpo humano, e isso é fascinante. Nós temos um marco que é o laboratório de Wundt, ali em Leipzig, na Alemanha, onde a gente vê ali que ali pode ser definido como a fundação da psicologia científica ou a psicologia moderna. Wundt, pesquisador alemão ali, tem um laboratório de pesquisa. Então, isso dá um rigor científico para esse campo tão recente, que era o campo da psicologia. E a gente tem esse marco histórico ali em Wundt, na Alemanha, no começo do século XX. E nós temos que entender que a psicologia, mesmo tendo sido fundada cientificamente na Alemanha, ela se desenvolve rapidamente nos Estados Unidos, no período da Primeira Guerra, e as pesquisas sobre a área comportamental, principalmente, que é uma das correntes da psicologia do século XX, o comportamentalismo, o behaviorismo, né? Behavior em inglês significa comportamento. Então, é uma área da psicologia que estuda muito o comportamento do ser humano e não muito o seu inconsciente ou as suas memórias ou algo que não esteja aparente. O comportamentalismo, com Watson, ele busca entender o homem como ele responde a estímulos externos. E isso a gente vê muito representado nos testes, na abordagem do ser humano como um animal que era estudado como os demais animais também. Muitos experimentos usavam ratos, reação com Pavlov, cachorro, etc. Né? Como os animais respondem aos estímulos e como eles se assemelham aos seres humanos, as diferenças também da própria racionalidade humana, mas o que o ser humano era essencialmente um ser animal, que responde a estímulos externos. E o comportamentalismo foca nisso como corrente da psicologia. Uma segunda corrente muito importante no século XX é a Gestalt. Gestalt, uma palavra alemã que aponta para olhar o todo, a visão global. A Gestalt é uma busca de retorno para a filosofia. Busca olhar o ser humano no todo, de forma global. E, como eu disse, é uma busca a examinar o homem não apenas em partes,
mas tentar olhar o homem como um ser integral, como um ser integrado. E isso tudo deve ser levado em conta na Gestalt. E a terceira linha de pesquisa mais influente do século XX é a psicanálise, com Freud, um estudioso austríaco que, na medicina, ele migra com seus pacientes para a psicologia, trazendo descobertas teóricas profundas e modificações, trazendo aí muita literatura nessa área sobre o inconsciente. Para Freud, portanto, a questão do ser humano, o objeto de estudo, não é o comportamento, não é o homem como um todo, mas é o seu inconsciente. Sobretudo, né, que está lá no seu passado, que está guardado nessa área quase inacessível do cérebro, de forma que não é acessível de forma consciente, mas apenas por tratamento terapêutico, etc. E aí a gente vai se aprofundar nisso em outro momento. Mas uma busca da questão da sexualidade do Édipo, a descoberta da sexualidade da infância, e tem gente que tem aversão a isso, mas é fascinante, vale a pena você estudar. É importante pontuar isso, porque todo mundo pensa assim, é psicólogo, é pessoal de Freud. Não, são linhas de pesquisa dentro da psicologia. Tem muitos psicólogos que não têm nenhum apreço ou nenhuma simpatia com as teorias de Freud. Estou dando aqui 3 exemplos de coisas totalmente diferentes. O behaviorismo, né, os psicólogos comportamentais, os psicólogos que tratam com a Gestalt, a terapia, e também os psicólogos da psicanálise, que aí sim tem Freud, depois tem Lacan, outras questões que a gente pode aprofundar em outro momento. Mas é importante a gente perceber, pessoal, que tudo isso nos prepara para o século XX. Prepara uma psicologia científica, com método, com rigor, que passa a ser amplamente estudada, vários teóricos, vários pesquisadores, e a gente percebe que isso vem lá da onde? Da Grécia, passa por Agostinho, Renascimento, final da Idade Média, o início da Idade Moderna, e a ciência avança aí para a psicologia. E é importante a gente entender que a religião não é inimiga da ciência, até porque a teologia é uma ciência. Pessoal, isso é muito importante. Nós vemos aí a Europa totalmente secularizada, as pessoas muito distantes de uma fé cristã, por exemplo. E isso se deu também lá desde o Renascimento, onde a igreja se opunha à ciência de forma brutal e por vezes violenta, excomungando, tratando como hereges, queimando alguns na fogueira. Quando, na verdade, a gente sabe que a ciência não é inimiga da fé, da razão, do pensamento religioso. Que, por vezes, se nós olharmos a Bíblia, a gente vai ver que fé e razão podem caminhar juntas. A nossa fé, como fé cristã, é uma fé racional. Nós não podemos negar os fatos científicos. Nós não precisamos concordar com tudo. São pesquisas, são teorias, mas o rigor científico, não é? A gente precisa entender que a religião, às vezes, ela sofre um pouco com a ciência porque ela gosta de solo firme. Gosta de dogmas, de verdades absolutas e imutáveis. E nós, como cristãos, temos os nossos tratados de fé que são imutáveis, coisas que nós não negociamos. E a ciência também tem os seus dogmas, as suas coisas imutáveis, mas as suas verdades estão sempre mudando. Uma coisa que se prova agora, começa-se outra pesquisa para refutar, para melhorar, para mudar, ou seja, uma coisa que se diz hoje, daqui a 2 semanas pode se dizer completamente o oposto. E a ciência tem essa característica de se questionar a si mesmo, de se criticar a si mesmo, de se aperfeiçoar a si mesmo, de superar as suas descobertas. E isso, reconheço, causa certo desconforto no campo religioso, porque, como eu falei, a religião gosta de coisas firmes, de coisas imutáveis, de coisas com que nós podemos nos segurar e nos agarrarmos, trazendo paz, esperança, e a ciência, às vezes, com essa instabilidade de verdades, por vezes causa desconforto. Mas eu desafio você a não desistir desse diálogo, sob risco de nós aqui no campo brasileiro termos a geração dos nossos filhos, dos nossos netos totalmente distantes da palavra de Deus, totalmente distantes de qualquer apreço ao cristianismo, por exemplo. Nós somos da corrente, né, evangélica. Por quê? Porque falta um diálogo com a ciência. Nós temos que entender que as nossas verdades vão ser sempre, como cristãos,
de acordo com a nossa regra de fé, que é a Bíblia. Mas é possível um diálogo saudável, profícuo, um diálogo respeitoso, que a gente pode aprender com a ciência. E a ciência, eu costumo dizer, eu vi isso de um pastor querido, o Ed René, que, queridos, é Deus que ilumina o ser humano. É Deus que ilumina o entendimento do homem. Se a gente olhar de Abraão a Jesus, foram 2 milênios, o homem andava de carroça lá com Abraão e andava de carroça com Jesus. E Jesus vem e fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E diz que o homem faria obras maiores que a dele. E a gente vê que a gente consegue se conectar através de um equipamento. E alcançar, às vezes, numa pregação via YouTube, milhões de pessoas que Jesus em vida talvez não alcançou. Alcança com a sua pregação hoje através de nós. Então eu creio também que o avanço da ciência é permissão de Deus, é a iluminação do Espírito Santo, na criatividade do homem. Isso é fascinante. Nós estamos aqui hoje, em plena pandemia, orando, pedindo a Deus, Senhor, ilumina os cientistas, ilumina esses pesquisadores, para que possam buscar uma cura, uma vacina. E isso também, creio, é a iluminação de Deus na criação do homem, com toda a sua riqueza e inteligência. Isso é divino também. Temos que superar esse conflito. Temos que promover o diálogo saudável, respeitoso. Não precisamos concordar com tudo. Por exemplo, dentro da ciência mesmo não há concordância. O pessoal do behaviorismo, do comportamentalismo vai falar, não existe esse negócio de inconsciente. Isso aí é misticismo. Não existe isso. O que existe é o comportamento de hoje. Já o pessoal da psicanálise vai dizer, não, comportamento não quer dizer nada. O que importa é o que está inconsciente. Não é o que o homem diz, é o que ele não diz. Os atos falhos, os xistes, etc. Perceba, esse é um diálogo saudável. E a gente precisa estimular isso entre nós, sempre com respeito, buscando um rigor, um método, não é? Caminhar de forma racional. Convido você a continuar conosco nessa caminhada. Vamos em frente aprendendo mais, em breve com mais aulas sobre a aprendizagem e como se complementam e como se podem conversar e se complementar a psicologia com a religião, nesse caso no campo cristão, sabendo que, de modo geral, o que a psicologia chama de mente, nós chamamos também de alma, esse mistério que era o ser humano, tá certo? Obrigado pela sua audiência, pela sua presença, deixe uma dúvida aí, escreva, deixe um comentário e continue acompanhando as nossas aulas, tá bom? Um abraço, pessoal!